Se você tá procurando números inflados desse time do Pelicans, você não vai encontrar. Mas isso, longe de ser alguma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa. Porque o sistema tá botando todo mundo pra jogar, Bruno. Isso é muito impressionante mesmo. Não é o time do Zion, não é o time do Brandon Ingram, não é o time do CJ McCollum, não é o time do Herb Jones, não é o time do Trey Murphy, não é o time do Alvarado. Cara, é o time... É o Pelicans. Ok, começando aqui mais um bloco do 3 pontos e a falta. Filipão, você imaginava, quando a gente recebeu aquele áudio do nosso querido ouvinte, ainda antes da era de ter todos os blocos separadinho no YouTube, nosso ouvinte Eduardo Muniz, de uma possível final da NBA entre Pelicans e Celtics, você imaginava que isso está cada vez mais próximo de se tornar realidade? Existe uma possibilidade real disso acontecer? Cara, aliás, um grande abraço pro Muniz. E, Bruno, você tem razão, eu não lembrava desse áudio, inclusive, pra quem, obviamente, vocês não sabem a história, ele mandou um áudio fazendo uma piada, colocou até o áudio da TNT americana, né, Bruno? Da ESPN, da ESPN. Da abertura das finals, e ele narrando, né? Introduzindo as duas equipes. Aí eu falei, Muniz, você é um monstro. É. E ele viu, né, Brunão? Essa ascensão muito antes da gente. Então, Muniz, de todos nós. Exato, né? Porque a realidade, meus caros espectadores, espectadoras e ouvintes, é que o Pelicans está em segundo lugar na Conferência Oeste, com 15 vitórias e 8 derrotas aqui, né? Desde no momento que a gente tá gravando esse bloco aqui, dia 6 de dezembro. Tá com 4 vitórias consecutivas, tá com 8 vitórias, apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos. E entre esses jogos, a gente teve uma atuação simplesmente espetacular neste domingo, onde o Pelicans meteu 121 pontos contra 106 do Denver Nuggets, que tá brigando com eles ali no topo. O Nuggets, inclusive, é o quarto colocado no momento que a gente tá gravando. E o nosso querido Alvarado fez nada menos do que 38 pontos. Então, a gente junta tudo isso. Não apenas o Alvarado. Lembrando que o Alvarado é um cara de segunda unidade. A gente ainda tem Zion, a gente ainda tem Brandon Ingram, a gente ainda tem CJ McCollum, a gente tem o Adams, todo mundo jogando muito bem. A pergunta que tem que ser feita é, o Pelicans pode chegar lá? Antes da gente começar a responder, a gente deixa aqui sempre o pedido encarecido pra você que tá assistindo a gente, pra curtir o vídeo. Primeiro de tudo, já curte aí, já clica aí, não custa nada pra você e ajuda a gente a chegar em cada vez mais fãs de basquete. E também, se você gostou aqui do conteúdo, você tá gostando, assina o canal pra você receber sempre aqui os vídeos novos do 3 pontos e a falta que a gente tá arrochando aqui nessa temporada regular, sempre falando do que tá acontecendo na NBA. Filipão, é simplesmente impressionante que... Assim, é impressionante tendo em vista o Pelicans de, sei lá, exatamente um ano atrás. Mas se a gente pensa no Pelicans dos playoffs, não é tão impressionante assim. O time já dava sinais de que ia ter esse salto. E o Zion voltou com tudo e era exatamente a peça que faltava, né? Tinha essa discussão de, pô, será que o Zion vai encaixar com esse time? Não sei o quê. Bom, essas dúvidas todas foram respondidas, né? O Pelicans tá super bem. Eu tenho certeza que você tem vários números pra trazer pra gente aí. Mas te surpreende essa campanha boa do Pelicans? Bruno, não me surpreende, porque a gente sempre tem um asterisco sobre o Pelicans, que era, cara, o Zion vai voltar. Se ele voltar, eles são um time desse nível mesmo. A gente sempre falou disso, né? O Jacobs é um cara que defendeu muito o Zion desde antes do draft. Pode encerrar o bloco. O Felipe já matou. É isso. Passava sempre por isso. E eu, inclusive, dizia, gente, além de tudo isso, a gente tem né, quem tá chegando agora, a gente tem um vídeo que a gente fez as previsões da temporada. E o meu técnico do ano era o Willie Green. Não sei se os dois senhores aqui que me acompanham se lembram disso, mas eu cantei a pedra. Eu não lembrava. Eu disse que o Willie Green seria o técnico do ano. E ele tá fazendo por merecer. E eu vou dizer por quê, Bruno. Você mencionou os números das vitórias, né? O impressionante, de fato, o segundo time da conferência, um jogo atrás do topo. O Phoenix Suns perdeu ontem, do próprio Dallas Mavericks. O Booker não jogou, mas eles perderam, ou seja, o Pelicans tem a chance de assumir a liderança da conferência. E o mais incrível, Bruno, até o momento tiveram 22 jogos, mas só 8 com o Big Three em quadra. Nos últimos 10. Brandon Ingram, Zion Williamson e CJ McCollum. Só em 8 jogos de 22, Bruno, eles jogaram juntos. Então, assim, e mesmo com tudo isso, você mencionou, Bruno, eles estão com 9 vitórias nos últimos 11 jogos,
Eles são o 6º melhor ataque da liga e a 3ª melhor defesa. Ou seja, não mesmo com o elenco remendado, mesmo sem poder contar com todo mundo, o Willie Green, que é um baita treinador, tá se utilizando do baita elenco que o baita GM, que é o David Griffin, montou para ele. E esse time tem rendido, né? O Big Three também, Bruno, quando enquadra, tá tendo média de 4, 5 assistências cada. E todos estão tendo menos de 15 arremessos por jogo, Bruno. O que esse número mostra pra mim? Se você tá procurando números inflados nesse time do Pelicans, você não vai encontrar. Mas isso, longe de ser alguma coisa ruim, é uma coisa maravilhosa. Porque o sistema tá botando todo mundo pra jogar, Bruno. Isso é muito impressionante mesmo. Não é o time do Zion, não é o time do Brandon Ingram, não é o time do CJ McCollum, não é o time do Herb Jones, não é o time do Trey Murphy, não é o time do Alvarado. Cara, é o time... É o Pelicans. Sim. E eu acho que isso que a torcida tem gostado tanto, Bruno. E é legal que é uma média de pontuação bem distribuída, não só entre os jogadores, mas entre as posições da quadra, né? Porque, pô, o Zion tá com 23, o Brandon Ingram tá com 20, o CJ McCollum com 17, o Valanciunas tá com média de 13 pontos, assim. Todo mundo tá tendo oportunidade de pontuar, né? Não tem bola perdida jogando, com esse time, né, cara? É um time super democrático, Brunão. E claro que a gente tem que falar do Zion, a gente mencionou na abertura do bloco, passa por ele, né, esse salto que eles deram, de fato, vem de um talento transcendental, geracional como o Zion. E como é bom ver ele com ritmo de jogo, né, Bruno? Eu acho que a única diferença é essa, ele entrou, finalmente, investido a temporada. O cara com aquele físico que ele tava antes, me desculpa, cara, ele não ia jogar, né? Quando ele volta minimamente investido, interessado, treinado, com, pô, no shape legal que a gente viu lá em Duke, cara, teve um jogo contra Toronto, por exemplo, Bruno, que ele fez 33 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 4 roubos de bola, 2 blocos, chutando 80% de quadra. É um número de Shaq, é um número de pivô dominante. Contra San Antonio, ele teve um jogo de 30 pontos, 15 rebotes e 8 assistências. Ele flertou com triplo-duplo, e esses 8 passes que ele concedeu para os companheiros, foi o maior da carreira dele até agora. E como ele cresceu nesse quesito, Brunão, e é interessante ver que o Zion, quando o Zion tem 5 ou mais assistências, o Pelicans está 5-2 nesse ano. Ou seja, ele é um cara, Bruno, tão dominante no garrafão, né, e a propósito, ele tem média de 8 arremessos dentro da área restrita por jogo, que é o segundo maior da NBA, apenas atrás do Giannis. A liga tá entendendo isso e tá tratando ele como um cara dominante, como o Giannis. Uhum. Então, assim, quando o Zion recebe essa bola na zona restrita, dentro do garrafão, o que acontece? O time povoa aquele ambiente, né? Não deixa ele pra cesta. Tripla marcação. E o que acontece? Ele não tinha esse atributo antes, mas ele desenvolveu, Bruno, uma visão, um QI de basquete tão grande que ele tá encontrando seus companheiros no perímetro. Então, por isso também que todo mundo tem jogado, todo mundo tem tocado a bola, todo mundo tem contribuído. Nisso daí, há de se parabenizar a diretoria por ter trazido o CJ McCollum, né? A diferença também que faz ter um pontuador de perímetro numa hora dessa. E a liderança também do cara, né, Brunão? Uhum. Eles são um time assim, recheado de wings, né? Que estão sempre... Eu vou falar deles, só pontuar, além dessa habilidade playmaking do Zion, a defesa dele que melhorou absurdamente também, que na minha opinião passa pelo físico dele, passa pelo shape que ele tá. Isso impactou o time dele, impactou o time totalmente, Bruno, né? Então assim, o Willie Green deu uma coletiva recentemente e ele falou assim, cara, a defesa do Pelicans é proporcional à defesa do Zion. Ele é o termômetro desse time. Que ele é um cara passional, né? Ele é um cara que a gente tá acostumado a fazer uma jogada interessante e fazer o flex, né? Fazer o Gabigol, né, Brunão? Então, ele tem inflamado essa equipe, que é uma equipe defensiva, Bruno, né? Eu mencionei que eles são a terceira defesa da liga. E tem jogadores como o Herb Jones, que a gente fala também já há certo tempo, que é um dos caras, pra mim, Bruno, mais subestimados da liga. Porque ele é um daqueles caras, Bruno, que, assim, a gente não vê ele no jogo, a gente não vê os números dele, não tem números inflados. Ele trabalha duro o jogo inteiro. Sempre tá marcando o melhor jogador do oponente. Contra o OKC do Jacobs, se o Jacobs chegou a assistir a partida, ele, Brunão, nos lances finais da partida, com o OKC podendo vencer o jogo, ele foi responsável
por promover um turnover do Shea. Ele é um cara que não se preocupa, ele põe realmente o time na frente do próprio corpo dele, né? E o Shea veio, cara, como se fosse um trem. O Herb Jones fez a parede, o Shea entrou dentro dele, fez a falta, eles fizeram o turnover e o Pelicans ganhou a partida. Nesse jogo particularmente, só pra falar um pouco do Herb Jones, que pra mim passa muito pelo momento do Pelicans, o Shea teve 15 jogos com mais de 30 pontos na temporada, certo? Com o Herb Jones marcando ele naquele jogo, ele chutou apenas 2 de 9 de quadra. Ele fez 6 pontos com o Herb Jones marcando ele. E concedeu 4 turnovers e foi bloqueado 3 vezes. Então, Bruno, a gente ama falar dos intangíveis. Esse é o senhor intangível. Ele é o Dennis Rodman, né? Desse time aí. É um cara que tem um mindset absurdo que inflama a torcida. E como se não bastasse, vou acelerar aqui, que eu tô me empolgando. O banco desse time, Bruno, é excelente, muito bom, cara. É bom mesmo. O banco é excelente, cara. Eles são, aliás, uma estatística muito, muito legal que eu adoro. Eles são, Brunão, o 7º time em bola de 3. Eles são o 4º time em pontos dentro do garrafão. E são, como eu falei, a 3ª defesa com ótimos wings. Mas o mais interessante, 3, Brunão, das 15 melhores lineups da liga que tem ao menos 20 minutos, né, juntos, são do Pelicans, são do banco do Pelicans. Então, 3 das 15 melhores. Então, por exemplo, uma lineup com o Larry Nance, com o Devontae Graham, com o Zion, com o Najee e o Alvarado, tem plus 70 em 21 minutos, Bruno. Vence seus oponentes por mais 70 pontos em 21 minutos. A lineup com CJ McCollum, Larry Nance, Zion Williamson, Trey Murphy e Alvarado, mais 59 em 26 minutos. Então, quando você tem, Bruno, um arsenal desse, um banco tão bom, assim, que você pode contar, cara, respondendo a primeira pergunta que você fez, o Pelicans vai chegar, cara, o hype é real. Ninguém nunca duvidou do talento desses caras, do potencial desses caras, mas o meu único adendo é, será que esse time consegue ficar saudável? Né? Dá pra confiar na saúde do Zion? Porque esse sim, Bruno, como você mencionou, talvez seja a melhor chance que eles vão ter com o West tão volátil e aberto desse ano. A minha chave que eu peço é paciência. Paciência. Não fazer besteira. Não fazer uma troca que vise ganhar hoje, porque esse time tá montado para os próximos anos, né? Que a gente mencionou, eles têm estrelas, tem juventude, tem profundidade, tem um técnico, tem um GM. Então, Bruno, o momento tá chegando do Pelicans, viu, cara? Como o momento do ódio do Muniz virar realidade tá chegando. Impressionante. Você falou dessa segunda unidade, obviamente eu quero ouvir do Jacobs, especialmente sobre o time, mas, cara, que história do Alvarado, né, cara? A gente tem que falar, assim, como que é um negócio que é completamente fora dos padrões, assim, da NBA, e que legal que ele conseguiu chegar lá, né? Porque é um cara que ele basicamente, ele jogou, ele não decidiu se declarar pro draft porque ele quis terminar a faculdade, ele não achava que ia conseguir ser draftado antes de se formar, e aí ele se declarou pro draft de 2021, não foi draftado por ninguém, e ele consegue um contrato com o Pelicans por conta das sucessivas ausências do elenco por conta de Covid, né? Naquela transição ali de 2021 para 2022, que realmente os times, muita gente foi infectada, né, com vírus, e aí todos os times precisaram fazer, a NBA até criou uma regra de você poder contratar de emergência por conta de completar os times, e nessa o Alvarado consegue um contrato de 10 dias com o Pelicans, joga super bem, esse contrato de 10 dias vira um contrato pro resto da temporada, e o cara tem essa temporada incrível, né, onde ele joga super bem, consegue o espaço dele do time, e agora ele é uma figura cada vez mais importante, num time em que a gente não imaginava que o coletivo fosse se sobrepujar ao brilho da estrela que a organização está preparando desde ali de 2019 para ser, né, a grande figura do Pelicans, né? Obviamente o Zion é a grande figura do Pelicans, mas você tem muitos jogadores ao redor dele para você elogiar também. E a história do Alvarado eu acho que é muito legal por conta disso. Mas eu queria saber do Jacobs, falando sobre o time, eu até passo a mesma pergunta do Felipe pra você, Jacobs. Você que é um cara que sempre acreditou no Zion, né?
Quero saber se você acredita no time também e se você acha que dá pra chegar lá esse ano, né? Como é que você vê isso aí? Eu acho que dá, especialmente pelo que a gente comentou, eu acho que foi no bloco do Blazers, que é que esse não tá um ano muito bom no Oeste. Ou melhor, não muito bom, assim, no sentido de que não tá divertido nem nada do tipo, né? Mas é um ano que não parece ter um favorito imbatível, digamos assim. Um time que você olha e fala, mano, boa sorte vencendo esse time. Por mais que o Suns esteja indo bem, o próprio Pelicans, que a gente tá comentando aqui, eu acho que dificilmente você colocaria algum deles como você coloca, por exemplo, o Bucks e o Celtics do outro lado, lá no leste. Acho que você não consegue dizer que seria uma grande zebra se o Grizzlies vencesse do Suns numa semifinal de conferência. Você pode dizer que talvez o Grizzlies não seja favorito nesse confronto, pelo histórico do Suns, ser um time que já foi pra final, tudo mais, tal. Mas não é impensável. Enquanto, sei lá, se o Celtics for derrubado pelo Miami Heat, sem querer ofender o time do Brunão aqui, será uma grande surpresa baseado no que o Celtics está jogando e tudo mais. Mas eu acho que se o Pelicans chegar na final esse ano, vai ser, ou até na final de conferências, vai ser mais uma continuação daquilo que a gente tem visto de certos times que parece que chegam lá antes da hora. O próprio Celtics, Sim. vários anos atrás, com o Tatum lutando contra o LeBron James. Atlanta. O Atlanta Hawks era o próximo que eu ia mencionar. Acho que dá até para dizer o Dallas Mavericks ano passado. Muito por conta de alguns desses, um jogador que foi brilhante. E no caso do Pelicans, seria um dos elencos mais equilibrados. Eu acho que teria conquistado esse feito de chegar lá antes da hora, brincamos assim, né? Porque, como o Felipe bem falou, é um time que tá o elenco todo, até o Alvarado, que é uma ótima história, e que bom que essa ótima história tá continuando e não virou só, né, tipo aquele cantor que tem só um hit, não foi só o ano passado, ele tá tendo esse ano. Mas, óbvio que, pra mim, eu vou, talvez seja aqui querendo confirmar minha própria opinião, mas pra mim isso tudo é por conta do Zion, não porque tá sendo só ele, mas porque ele é a peça que permite que todos os outros façam o que ele está fazendo. O Felipe trouxe muito bem os pontos da assistência do Zion, que era uma das qualidades mais subestimadas dele em Duke, e quando ele foi draftado, a visão de jogo, muito se brincava sobre você jogar com point Zion, o Zion de armador, ou, não necessariamente escalando ele de armador, mas deixando ele ali no topo do garrafão e vendo o que ele faz, porque você tem ali uma opção dele partir pra cima e boa sorte você marcar ele no 1-1, numa tentativa de bandeja dele, e ele tinha uma boa visão pra abrir pra uns caras ali, como o Brandon Ingram, como o CJ McCollum, que são tão bons de matar a bola de 3. Então funciona muito bem desse jeito o Pelicans. Fora isso, assim, você tem uma presença física no garrafão que é das 5 mais tenebrosas hoje na NBA, de você marcar, sabe? Mais difíceis de marcar. Se dá pra colocar o cara no mesmo o grupo de, sei lá, Anthony Davis e Antetokounmpo, eu acho, no sentido de difícil de marcar, tá? Não de que ele é tão bom quanto, mas de que é imponente, pula muito bem, timing perfeito, duro de você segurar ele num post, assim. Então eu acho que a presença do Zion é muito importante e é a chave que faltava no Pelicans, não necessariamente só pelo que o Zion é, mas pelo que ele permite os outros serem. Você coloca o Zion ali e automaticamente a quadra vai pender pro lado dele, de uma maneira que libera os outros caras não só em termos de bola de 3, mas em termos de não serem dobrados na marcação. Dificilmente isso vai acontecer com eles no momento que o Zion estiver em quadra. Até mesmo de estarem livres, porque você joga pro Zion, ele pode até ser dobrado em certas situações e libera alguém. E o time tem que saber triangular essa bola aí. Mas, cara, assim, o Brandon Ingram é um cara que tava brilhando há muitos anos. O CJ McCollum é um cara que aproveitou muito bem a oportunidade de ter agora um protagonismo maior. E o Zion, eu acho que, como eu mencionei, ele foi uma peça que, não só ele, e é isso que eu queria concluir dizendo, não só ele tá fazendo isso pros outros caras, como ele tende a melhorar também. Se em caras como o Tatum e o Doncic a gente já cobra, estando eles ainda longe, não longe, mas antes do período onde normalmente acontece o auge dos jogadores da NBA, entre 26 e 30 anos ali, muito mais o Zion, muito novo ainda. Ele é um cara que,
primeiro, não tem ainda tanta experiência de NBA quanto a gente imaginaria que ele já teria por conta das lesões, que afetou tanto os primeiros anos dele na liga. Ele tem apenas 22 anos. Ele tem 5 anos de desenvolvimento aí ainda, e por isso que acho que o Felipe concluiu dizendo que não é pra trocar. Eu concordo, porque não precisa, né? Você tem que deixar o cara desenvolver, não fazer como o Timberwolves, que decidiu apostar no auge do Cat e não do Anthony Edwards. Mas se o Zion chegar lá antes, aí a gente já começa a olhar pra ele como a gente olha pra algum desses outros caras aí tão jovens, mas estão já partes do estrelato da NBA, como o Tatum, como o Luka. É muito uma lesão. A lesão acho que tirou ele dessa conversa, né? Porque cada vez mais a gente tá vendo essa turma aí dos drafts de 17, 18, 19, né? E aí entra também o Trae Young, entra o Ja Morant, entra essa turma toda. Era pro Zion estar lá do tempo todo, né? Mas não pôde. Exato. E agora a gente vai ver o que acontece se ele chega lá. Porque se o Pelicans for longe, será com grandes contribuições de Brandon Ingram, de até o José Alvarado, do CJ McCollum, mas do mesmo jeito que para um Celtics fazer o que fez de chegar na final da NBA, precisou do Jason Tatum brilhante contra o Bucks, entre outras performances que ele foi nos playoffs. Eu não consigo ver o Pelicans indo à final até a final de conferência sem grandes performances do Zion, sabe? Não é que os outros caras não são tão importantes quanto, mas é que ele é o que tem todas as armas ali pra ser uma grande estrela, como esses outros caras são, e jogar como tal. Vai ser a diferença, né? Eles têm que ter essa diferença. Esse cara que desequilibra numa hora que o jogo tá truncado ali, você passa a bola pro Zion no garrafão e ele tira todo mundo com o jogo de corpo ali e faz uma enterrada. Então eles precisam desse cara porque ele foi, afinal de contas, a primeira escolha do draft. Então não é nada menos que você espera de um cara com o hype dele, né? Que chegou na liga como o novo LeBron, né? Como o talento mais, assim, incrível desde a época do LeBron. Então a gente espera, ele tem talento pra isso. A gente tá vendo que não apenas ele tá com um físico legal pra isso, o mental parece estar alinhado, mas tá num lugar muito propício pra ele desenvolver. Com técnico, né? Com companheiros, com time profundo, que não vai precisar dele toda noite de leite e pedra. Então ele tá num ambiente muito legal, a gente tá confiante que a gente quer ver o Zion aonde a gente sabe que ele pode chegar. E agora a gente quer saber se você que tá assistindo a gente tá confiante com o Zion, com o New Orleans Pelicans. O Muniz eu sei que tá, então eu tenho quase certeza que ele vai comentar aqui. Mas você que tá assistindo a gente, o que você espera da temporada do Pelicans? Vocês acham que realmente esse é o ano do salto? Se dá pra ter uma campanha de playoffs interessante? Comenta aqui e não se esqueça de curtir o vídeo. Se já chegou aqui, né? Dá um cliquezinho no curtido de vídeo aí e de assinar o canal também aqui, né? Ajudar a gente a chegar a 1000 inscritos, começar a monetizar e chegar cada vez mais fãs de basquete. Pessoal, muito obrigado, tamo junto aqui e até o próximo vídeo.